Olá pessoal, bem-vindos à nossa 17ª aula da disciplina Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Orquiza e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à análise de circuitos de segunda ordem. Então na aula anterior, que foi a 16ª aula, a gente fez uma breve introdução, falou das soluções das equações diferenciais de segunda ordem, como ficavam os circuitos, teriam que ter dois elementos armazenadores de energia, isso resultava em equações diferenciais de segunda ordem, e daí nós falamos da solução da equação homogênea, da resposta natural do circuito. Na aula de hoje a gente vai continuar esse assunto e tratar da determinação das constantes da resposta natural, ou seja, da solução da equação homogênea. A gente viu que tem três tipos de soluções, sobreamortecida, subamortecida, criticamente amortecida. Então, nesses casos, você, além de determinar as raízes, tem que determinar as constantes que aparecem multiplicando os termos da solução. Então, justamente isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Na aula que vem a gente vai falar da resposta forçada, a resposta degrau. Para a gente prosseguir, vamos só dar uma refrescada na memória no que a gente viu e resumir tudo o que a gente viu na aula passada. Então, circuitos de segunda ordem possuem dois elementos armazenadores de energia, exemplos clássicos, RLC série, RLC paralelo, tá? Mas você pode também ter um circuito em que, no lugar de você ter um indutor e um capacitor, você tem dois elementos do mesmo tipo, dois capacitores ou dois indutores, contanto que esses elementos não estejam separados no circuito de tal forma que eles não possam ser associados em um único elemento, porque daí o circuito vai se reduzir a um circuito de primeira ordem. Tá? Então, caso esse não seja o caso, esses elementos não possam ser associados em um único elemento, o circuito vai ser um circuito de segunda ordem também, e o tratamento é similar. Você pode utilizar LKC e LKT, determinar a equação diferencial de ordem 2, que vai reger o comportamento da grandeza do circuito, tensão ocorrente, tá? Da mesma forma que a gente vai fazer aqui, e tudo que a gente está vendo se aplica de maneira exatamente idêntica, uma vez que você tem a equação diferencial que rege o comportamento da tensão ou da corrente. Bom, então a gente viu que a solução para qualquer excitação que o circuito possa ter, ela vai ser dada como a soma de uma solução particular mais uma solução complementar. E é o que a gente vai tratar na aula de hoje, justamente a solução da equação homogênea, a solução complementar, que é a solução de uma equação de segunda ordem para alguma grandeza do circuito. Então, tensão sobre algum ramo ou corrente fluindo através de algum ramo, com o lado direito da equação diferencial igual a zero, ou seja, a equação homogênea. Tá? Então, essa vai ser a solução da equação complementar, a solução complementar. Vou colocar XC aqui justamente para indicar que é a grandeza complementar, que você somaria ela e a grandeza particular para obter a resposta completa. Então, a gente viu que essa mesma equação pode ser escrita dessa forma aqui, substituindo a constante A1 por 2 vezes zeta, que é o fator de amortecimento, vezes a frequência natural ω0, tá? Multiplicando, então, no lugar de A1, a derivada de primeira ordem com relação ao tempo, e multiplicando a grandeza em si, o XC, você vai ter ω0 ao quadrado, tá? A frequência natural ao quadrado. Então, você pode representar a resposta dessa forma, definindo o fator de amortecimento, zeta, e a frequência zero. E daí, os três tipos de resposta que você pode obter vai depender do valor de zeta. Lembrando, se zeta for maior do que 1, você vai ter uma resposta sobreamortecida, com comportamento exponencial. Se zeta for igual a 1, você vai ter uma resposta criticamente amortecida, onde o transiente ocorre ou passa no menor intervalo de tempo. E se zeta for menor do que 1, você vai ter uma resposta subamortecida que vai se caracterizar por uma função oscilatória até atingir o regime permanente. Então, a gente, além disso, viu que a forma geral da solução para a equação complementar, para a equação homogênea desse tipo aqui, tem essa cara, que se você, uma constante vezes uma exponencial, e elevado a s vezes t, onde s, de forma geral, pode ser uma grandeza complexa, substituindo de volta na equação, isto vai te fornecer, ou vai resultar numa equação de segundo grau, que é exatamente essa daqui, tá? Que permite encontrar as raízes aqui para S, justamente. Essa equação sozinha permite encontrar, e daí você, como é uma equação de segundo grau, ela vai te dar duas raízes. As raízes podem ser resumidas dessa forma aqui,
tá? Ou você pode escrever, né, a equação direto para o circuito e calcular, mas escrita em termos de zeta e ômega zero, as raízes vão ser dadas por essa equação aqui, ou seja, você vai ter uma raiz com sinal de mais e uma raiz com sinal de menos, que a gente chamou de S1 e S2, portanto você tem que a resposta geral, na verdade, né, a solução complementar, na verdade, é a soma de dois termos desse aqui, tá? Uma para S1 e outra para S2, então ela está escrita aqui, né? Solução complementar, na verdade, ela vai ter essa cara aqui, tá? Uma constante K1 vezes E elevado a S1t, então uma vez isso daqui, mais K2 vezes E elevado a S2t para a segunda raiz, você vai ter uma constante diferente. Então, a solução mais geral é essa daqui, tá? E dependendo se S1 e S2 forem complexos reais, negativos e distintos, ou reais e negativos e coincidentes, né, você vai ter os três tipos de resposta que a gente viu. Mas sempre você pode escrever desta forma aqui, partir disso aqui para obter os três casos específicos. E para simplificar a nossa vida, os três casos específicos estão resumidos nessa tabela aqui. Então correspondem à solução ou resposta subamortecida, criticamente amortecida e sobreamortecida. Subamortecida que acontece para zeta menor do que 1. Nesse caso, o que vai acontecer, pode voltar lá na equação e perceber que se zeta for menor do que 1, você vai ter raízes, né, S1 e S2 complexas, com uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Então essa é a resposta subamortecida, que, né, com isso, substituindo nessa equação, você vai obter S1 e S2 complexos aqui. Substituindo S1 e S2 complexos aqui, você pode manipular usando a identidade de Euler, isso daqui, e isso vai te dar esta equação aqui. É uma outra forma de escrever aquela mesma equação agora, quando S1 e S2 forem complexos, tá? De tal forma que xc aqui vai ser a soma de um termo com cosseno e outro termo com seno. Então você tem aqui o produto, né, de A vezes E elevado a menos alfa t com cosseno, B, uma outra constante, vezes E elevado a menos alfa t vezes o seno. Tá? Então, claramente, mostrando que a resposta é oscilatória, né? Subamortecida é oscilatória, então a resposta verde aqui, correspondente. E, além de ser oscilatória, né, ela é atenuada, né? Ela tem essa exponencial real aqui, alfa é real, E elevado a menos alfa t, tá? Que corresponde matematicamente ao envelope ou à envoltória exponencial que a gente está vendo aqui nessa função oscilatória. Esse envelope é dado justamente por essa parte da função. E elevado a menos alfa t, A e B são meramente constantes, e na expressão o alfa, que a gente poderia chamar aí de constante de atenuação, né? Diferentes autores chamam de diferentes nomes, mas não tem problema, ele está relacionado com o zeta através dessa equação, né? Você vê que alfa é diretamente proporcional ao zeta, então alfa é igual a zeta vezes ômega zero, a frequência natural. E dentro no argumento do cosseno, né, você tem cosseno de ômega d vezes t, né, cosseno de ômega t, onde ômega é ômega d. Ômega d é a frequência natural amortecida, né, para distinguir de ômega zero, frequência natural não amortecida. D vem de damped, que é justamente amortecido, e isso vai ser, ômega d, né, vai ser igual a ômega zero vezes a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Então essa vai ser a frequência aqui, no caso da resposta subamortecida. Para a resposta criticamente amortecida, o zeta é igual a 1, e daí com isso a gente vê que, voltando aqui para esta equação, se zeta for 1, esse termo aqui cai fora, né, ele cai a zero, e você tem que S1 e S2 são iguais. Tá? Mas você não pode ter, você tem que ter a superposição de duas respostas independentes ali, né? Então a resposta vai acabar tendo essa cara aqui, vamos lembrar, né? Vai ser uma constante vezes E elevado a menos zeta vezes ômega zero t, né, acho que é o mesmo alfa aqui, né, mais, né, outra constante D vezes, não podemos esquecer desse termo, né, o t multiplicando aqui, vezes E elevado a menos zeta ômega zero t. Então, caso criticamente amortecido, é esse daqui, você vai ter uma única raiz, mas você tem essas duas soluções aqui, onde a diferença é esse t multiplicando. Para a resposta sobreamortecida, o zeta vai ser maior do que 1, e daí você vai ter que as duas raízes, elas só estão reproduzidas aqui, note que isso daqui é S1 e isso daqui é o S2 do slide anterior, eles vão ser
negativos, porém reais, tá? E distintos, porque aqui aparece o sinal de mais, aqui deveria aparecer o sinal de menos, né? Então, elas são distintas e reais. Então, você tem a soma de duas exponenciais decrescentes, duas exponenciais desse tipo aqui, reais e decrescentes, em função do tempo, se você fosse representar, né, x e c em função do tempo. Então, é esse o caso da resposta sobreamortecida, que estaria em azul aqui. Aqui é a resposta para uma excitação forçada aqui, tá? Então você tem um degrau, não é a resposta natural, mas você vê que é uma exponencial aqui que está regendo o comportamento dessa curva em azul. Então, se a solução geral tem essa forma aqui, ou variações dessa forma aqui, como a gente pode determinar as constantes K1 e K2? Você precisa de duas equações para essas duas constantes K1 e K2. A gente já vai ver como obter essas duas equações, mas de qualquer forma, para qualquer uma das formas que a gente vai ver aí de obter, o que a gente vai falar para essa equação se aplica também para as variações dela, né? Outras versões dessa mesma equação, que seriam essa daqui. Daí, nesse caso, você obteria as constantes A e B, ou esse caso aqui, onde você determinaria C e D. Tá? Você vai fazer o mesmo procedimento e determinar que você precisa de duas equações para determinar, né, A e B, ou duas equações para determinar C e D, ou K1 e K2, tá? Então, sem perda de generalidade, vamos falar dessa equação aqui, mas você pode aplicar os mesmos passos para aquelas outras duas formas de escrever essa mesma equação aqui. Portanto, nós precisamos de duas equações para determinar K1 e K2 nessa solução geral. A primeira equação a gente vai obter impondo o valor de x de t em t igual a zero. Então, a gente está assumindo aqui que o início do tempo, né, quando a fonte começa a ser aplicada em t igual a zero, tá? Lógico que se for aplicada no tempo posterior, você pode adaptar isso, mas considerando que o início se dá em t igual a zero, né, você tem que, utilizando as técnicas de análise de circuito que nós conhecemos, determinar aí a grandeza, o x de c, né, que vai ser uma tensão ou uma corrente, para t igual a zero, e daí isso aqui vai ser um valor numérico, que você obtém através de análise de circuitos. E isso, portanto, vai ser igual à solução geral calculada em t igual a zero, nesse caso, né? E se você fizer o expoente aqui igual a zero em ambos esses termos, você vai ver que e elevado a zero vai dar 1. Portanto, isso vai resultar, né, que a grandeza calculada em t igual a zero vai ser igual a K1 mais K2. Então, essa é uma equação. A grandeza aqui no tempo inicial é igual a K1 mais K2. A outra equação, né, a gente pode obter da seguinte forma, né? A segunda equação está relacionada com a derivada da grandeza, a derivada da solução complementar, a derivada de x de c, também calculada em t igual a zero. A gente já vai ver como a gente pode fazer isso, né? Mas é possível a gente, utilizando também análise de circuitos, determinar a derivada de corrente ou tensão do circuito, e tendo essa derivada você pode calcular ela em t igual a zero. E daí você vai ter um valor numérico para isso aqui. De novo, isso aqui você vai obter através de análise de circuitos. Tá? Agora, se você derivar a equação original, né, o que vai acontecer em cada um desses termos aqui? Vai ser cair o S1. Né? E daí, se você, além disso, depois de derivar, calcular essa derivada em t igual a zero, de novo essas exponenciais aqui vão sumir. Né? E elevado a zero vai dar 1, e elevado a zero vai dar 1, com a diferença de que agora, a partir do momento que você derivou isso aqui, caiu o S1 aqui, caiu o S2 aqui. Então você vai ter, tá, que a derivada de xc calculada em t igual a zero vai ser igual a S1 vezes K1. S1 é uma das raízes, vai ser um valor numérico, mais S2 vezes K2. Então, com isso, você tem duas equações, essa daqui e essa daqui, para K1 e para K2. Tá? Duas equações distintas que você consegue resolver o sistema de duas equações e duas incógnitas e determinar as duas constantes desta forma. Então, para utilizar essa equação, né, a segunda equação aqui do sistema de equações, a derivada de xc de t em t igual a zero precisa ser determinada. Né? Então, a gente pode fazer isso em duas etapas, né? Obter esse valor em dois passos. Tá? Primeiro, vai ser utilizar a lei de Kirchhoff das correntes ou a lei de Kirchhoff das tensões em algum nó ou laço do circuito para, primeiramente, encontrar a derivada. Né? A derivada da corrente ou a derivada da tensão, aqui dependendo do caso. Na equação para LKC e para LKT, note que as derivadas vão aparecer justamente nos termos relativos aos elementos
armazenadores de energia. Por quê? Para um capacitor, I igual a C dV dt. Então aqui aparece a derivada da tensão no tempo. Esse termo que a gente está interessado, né? Quando a gente inserir a corrente aqui, por exemplo, no contexto da LKC, tá? Ou mesmo da LKT, dependendo do caso, vai entrar a derivada lá e daí você pode isolar essa derivada na equação e calcular essa derivada. E a mesma coisa, né? Para o indutor, a gente sabe que V igual a L d e dt, então derivada de corrente, tá? Quando a gente utilizar isso, né, e usar essa tensão aqui, por exemplo, na LKT, então, aplicando ao laço ali que contém o indutor, tal, a gente pode isolar o d e dt e daí calcular, tá, obter essa derivada no tempo da grandeza, né, seja a grandeza, a tensão ou a corrente aqui. Então, dessa forma aí, tá? LKC e LKT, usando os elementos armazenadores de energia. Então, com isso a gente tem a derivada, e tendo a derivada, né, basta calcular o valor para essa expressão para a derivada em t igual a zero. Tá? Então, o segundo passo é calcular esse valor, e daí você vai obter um valor mesmo, tá? Um número que você vai substituir aqui. S1 e S2 também são conhecidos, tá? Então isso daí te dá a segunda equação. Por fim aqui, né, em termos da teoria, para calcular as tensões e correntes em t igual a zero, é possível utilizar os seguintes artifícios. Tá? Vamos recordar aqui esse primeiro e depois falar aqui o segundo. Então, em t igual a zero menos, logo antes de você mudar a condição do circuito, de você fechar ou abrir uma chave, tá? T igual a zero menos, logo antes desse instante da abertura ou do fechamento de uma chave, se você tem que o circuito atingiu o regime estacionário, então passou muito tempo desde que as fontes foram ligadas, né, anteriormente, a gente pode calcular tensões e correntes, né, substituindo um capacitor por um circuito aberto. Tá? Então vamos lembrar aí, né, se você deixar passar muito tempo, o capacitor vai carregar e daí ele vai se tornar um circuito aberto. Né? Um capacitor é um par de placas metálicas separadas por um dielétrico, então é natural da gente pensar nele como um circuito aberto em termos de tensões e correntes DC. Tá? Ele vai se comportar como um circuito aberto, importante a gente tenha sempre se lembrando disso. E a mesma coisa, o indutor vai se comportar como um curto. O indutor é um fio, um enrolamento, né? É um fio para DC, né? Quando a coisa atingiu o estado estacionário, falando em tensões e correntes DC, ele vai se comportar como um curto. Então você substitui um capacitor por um circuito aberto e um indutor por um curto-circuito, e daí você consegue calcular as grandezas do circuito em t igual a zero menos. Tá? E daí logo depois de você ter essa modificação, fechamento ou abertura de chave, né, a gente está assumindo que isso vai ser em t igual a zero mais, logo após esse evento, a gente pode calcular as grandezas do circuito nesse instante de tempo, substituindo o capacitor por uma fonte de tensão e o indutor por uma fonte de corrente, com os valores de tensão corrente calculados nesse passo anterior, né, ou nesse item anterior, em t igual a zero menos, onde você substitui o capacitor por um circuito aberto. Né, então, daí você pode calcular aí a tensão entre os terminais desse circuito aberto, a tensão sobre o capacitor e a corrente que está fluindo para o indutor, né, que aqui esse passo foi substituído por um curto-circuito. Tá? E daí esse valor da tensão no capacitor e da corrente no indutor, né, a tensão no aberto e a corrente no curto, você vai atribuir as fontes aqui nesse tempo, né, após o fechamento da chave. Então o capacitor vai ser substituído por uma fonte de tensão, cuja tensão dessa fonte de tensão vai ser a tensão de circuito aberto aqui, calculada em t igual a zero menos, e o indutor vai ser substituído por uma fonte de corrente. Tá? Vamos representar aqui, né? Então nesse passo você vai pegar no seu circuito e um capacitor, você vai substituir por uma fonte de tensão, cuja tensão, V, vai ser a tensão de circuito aberto que você calculou aqui, para o capacitor no caso. E o indutor, você vai substituir por uma fonte de corrente, cuja corrente, né, vai ser justamente a corrente de curto-circuito, aqui a corrente que estava passando pelo curto-circuito aí nessa situação aqui. Tá claro? Então, você fazendo isso, você tem o circuito para exatamente esse instante de tempo, t igual a zero mais, e daí com isso você pode calcular a derivada e o valor da grandeza e o valor da derivada da grandeza em t igual a zero. Tá? Bom, acho que talvez
colocando dessa forma aqui não fique tão evidente a princípio, então por isso é importante a gente fazer um exemplo, onde a gente vai mostrar como fazer essas duas coisas aqui. Resumindo, né, o ponto principal dessa aula é que você precisa calcular as duas constantes, e, portanto, você precisa de duas equações para essas duas incógnitas. Uma delas vai ser através do valor da própria grandeza, tá? Em um instante de tempo que ela é conhecido, usualmente t igual a zero, tá? E o da derivada dessa grandeza também t igual a zero vai te dar, esse valor vai te dar uma segunda equação.